Aqui, então, como ele passou no concurso, ele viaja e vem aqui, desculpa aqui, o que aconteceu? E vem até aqui em Módica, para iniciar o ano letivo, que me parece que é em torno de setembro. Depois, nas férias escolares, que ocorre em dezembro, e a época do Natal, ele retorna lá para aquela chácara onde tem a torre. E aqui eu vou colocar, esse slide vai aparecer várias vezes, tá? Vai estar a data, o nome da mensagem e o local onde ele recebeu a mensagem. 1931, mensagem do Natal, ele recebe nessa torre da Tenuta Santo Antônio, da chácara Santo Antônio. Era férias escolares, quando ele vem para junto da família. Antes que me perguntem, ele nunca abandonou a família, tá? Ele abandonou bens materiais, mas a família nunca, nunca. Então ele vem aqui. Essa mensagem, claro, é muito extensa, mas eu trouxe um pedacinho dela para nós. Que nenhuma barreira de religião, de nacionalidade ou de raça os divida, porque não está longe o dia em que somente uma será a divisão entre os homens, justos e injustos. Não vai importar de onde nascemos, se é de Murutinga, se é de Guaraçaí, se é de Três Lagoas. Vamos ser separados como justos e injustos. Jesus já disse isso muito tempo lá atrás, que ele separaria colocando a direita e a esquerda, né? Então, é tranquilo. Gente, essa mensagem ganhou o mundo. Pietro Baldi datilografou, não tinha computador, né? E mandou para a imprensa. Essa mensagem teve uma tiragem tão grande, foi traduzida para diversos idiomas. E as pessoas, a própria imprensa, queria saber quem é essa entidade que trouxe uma mensagem espiritual tão profunda. E Pietro Baldi respondia, a sua voz. Ele sabia quem era, mas é humilde, extremamente humilde, a sua voz. Mas a própria imprensa foi unânime em dizer, e também Ernesto Bozano, que era estudioso de mensagens espirituais, escreveu para Pietro Baldi, essa mensagem é de Jesus de Nazaré. Essa mensagem está dentro desse livro, Grandes Mensagens. Esse livro foi composto de 31 até 53. Né? Ele é uma introdução e início da obra de Ubaldi, de origem exclusivamente inspirativa. Mediunidade de Pietro Baldi era inspirativa. Ele tinha a visão do quadro, ele via o quadro completo e tinha que ter a dificuldade de descrever o quadro. Descrever o quadro para situações que quase impossível descrever, porque nós não temos equivalências nessas situações. Então, essa mensagem foi escrita em muitos lugares, inclusive na revista Ali del Pensiero, e por aí vai, e também no Brasil, pelo Reformador e etc. Aqui, só para lembrar vocês, ele tinha de 45 a 67 anos, né? Dado esse intervalo aqui, em que chegaram as 7 mensagens. Clóvis Tavares, primeiro biógrafo de Pietro Baldi. Ele lança esse livro, Pietro Baldi, Sua Vida e Sua Obra. Grande amigo de Pietro Baldi. Clóvis Tavares era orador, mas com tom de oratória mesmo. Talvez um dos maiores oradores do Brasil. Não menosprezando o Dr. Gilson, nem o nosso irmão Sebastião de Camargo, mas ele foi realmente um grande orador. Né? E Clóvis Tavares foi tradutor, em muitas ocasiões, tradutor online, quando Pietro Baldi falava em público no Brasil. Aqui tem um segundo biógrafo de Pietro Baldi, José Amaral, professor na Universidade do Rio de Janeiro, professor de física, se eu não me engano, né, Gilson? Isso. E foi amigo também de Pietro Baldi. Quando eu falo que Pietro Baldi trouxe mensagem de Cristo, que ele viu o Cristo, alguns espíritas podem dar uma arrepiada e dar uma afastada assim, né? Então vamos refrescar a memória?
A mensagem no livro dos Médiuns, capítulo 31, item 7, assinada por Jesus de Nazaré, obra de Hipólito Leon Denizar Rivaio, nosso Allan Kardec. Seus médiuns trouxe essa mensagem. Essa mesma mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, do Cristo Consolador, assinada pelo Espírito de Verdade. Porque é uma obra mais popular, vamos colocar um nome mais simples. Concordam? Acho que foi assim. Nessa mensagem, gente, que é a mensagem de Jesus, na obra de Allan Kardec, diz assim: venho como antigamente entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reinam a verdade soberana. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e ergue as ondas. Acima de tudo, Deus, né, gente? Os espíritas, em alguns lugares, eu tenho observado, eles têm colocado Jesus num lugar inatingível, como se tivesse um obstáculo e nós não pudéssemos chegar em Jesus, sendo que Ele é uma das criaturas mais humildes, a mais humilde que passou pela terra. E Jesus atende a todos. Quando Jesus se dirigia, ou melhor, quando algumas pessoas levavam umas criancinhas para que Jesus as abençoasse, os apóstolos pularam na frente. Alto lá, eu acho que eles disseram, alto lá, vocês vão levar para Jesus? E Jesus diz o quê? Deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham na simplicidade, na pureza. É isso. Então, Jesus está conosco. Jesus foi em todos os lugares que Ele foi bem-vindo. Jesus entra nas nossas casas, se nós dermos boas-vindas, com frequência. Então, não tem essa de que Jesus não vai aqui, não vai lá. Que isso? Jesus vai sim. Ele atendeu a mulher adúltera, atendeu a prostituta, atendeu a Barrabás, que era um agitador político, atendeu ao romano, Décius. Ele era judeu, mas atendeu um romano que escravizava os judeus. Ele atendeu a todos que o procurou. Não tenha dúvida, não coloquemos obstáculos entre nós e Jesus. Busquemos Ele sempre que precisarmos e agradecer também sempre, né? Jesus em nossas vidas, Jesus em busca de nós. Como está naquele livro, Deus em busca do homem. Deus em busca do homem. Joshua Heschel. E ele não é cristão, ele é judeu. Deus em busca do homem. E nós achando que nós só estamos nos esforçando para encontrar Deus. Deus nos busca com intensidade e com infinito amor. Infinito amor. A segunda mensagem vem no ano seguinte, em 1932, mensagem da ressurreição, dada em Módica. Lembra que ele mudou para Módica, para poder lecionar inglês? E olha que coincidência, vai morar em frente à Catedral de São Pedro. Essa rua no final aqui era o colégio que ele dava aula de inglês. Aqui em frente, a hora que a Câmara acabar de virar, tem umas construções, viu, Gilson? Que eu acho que ainda é como era na época de Pietro Baldi. Tem uma aparência de pensão, não tem? Essa janelinha de cima, de baixo. Hoje não, hoje é banco, Banco da Sicília e etc. Lá eles estacionam dos dois lados, viu? Tudo bem, né? Essa mensagem diz assim, olha... Cristo, dizendo assim: falei com o coração ao homem de coração, falarei agora à inteligência, ao homem inteligente. Ou seja, aqueles que não foram arrastados para o reino dos céus, pelo coração, pelo sentimento,
tem a oportunidade agora de usar a ferramenta do raciocínio, da inteligência, que a humanidade atual tem considerado muito. Quem sabe agora a inteligência nos convence. Tendes, ó homens, a liberdade de vossas ações, nunca a liberdade de suas consequências. Ou seja, nós plantamos se quisermos plantar, o que quiser, quanto quiser, mas a colheita é obrigatória. Nunca tem a liberdade da consequência, não é isso? Em outras palavras, a gente é capaz de dizer quantas sementes tem dentro de um fruto, de uma abóbora, por exemplo. Basta abrir a abóbora e contar as sementes. Mas ninguém é capaz de prever quantos frutos tem em uma semente. Fui assim. Aqui, em 1932, ainda, ele dá a segunda mensagem. Mensagem do perdão. Lá, ele tinha voltado nas férias escolares, estava lá na torre da Tenuta. Ele diz assim, olha, quem diria isso, gente? Olha, fui por vós insultado e crucificado, e vos perdoei. Quem? Crucificado teve alguns, mas que crucificado que perdoou? Só o Cristo. O Cristo ensinou o perdão quando ele estava sendo assassinado na cruz. Isso é difícil, porque ensinar a teoria é uma coisa, mas ensinar na prática é difícil. Perdoo-vos ainda, e ainda vos amo. Jesus nos ama. E precisa dele voltar e dizer isso de novo. Trago-vos a paz. Ele não ficou ofendido conosco. Jesus e Deus não se ofende com nada que a gente faz. Nós não conseguimos ofendê-los. Não conseguimos alterar o amor que eles têm por nós. O amor incondicional. O amor infinito por nós. Aqui ele lança fascículos de A Grande Síntese. Essa obra, ela tem revelação tão profunda que ela... Veja, Pietro-Baldi saía de férias. O que a gente faz nas férias? Descansa. E ele carregava pedra. Ele saía de férias e ia escrever A Grande Síntese. Como se fosse um poema, né? Nas horas vagas, vamos escrever um poema, poesia. Não, isso aqui é profundo, uma obra profunda. É tão profunda que demora 4 verões, está aqui. Não é por acaso, não é só para aproveitar as férias de Pietro-Baldi, é para que a humanidade pudesse absorver em doses homeopáticas essa revelação, é muito profunda. Por isso ela vem sendo lançada, foi lançada em 4 verões, 4 partes, para que a humanidade pudesse compreendê-la. É a síntese e solução dos problemas da ciência e do espírito. Monteiro Lobato, escritor, dizia assim: nós todos procuramos um livro para morar, e eu encontrei minha morada em A Grande Síntese. Veja, Monteiro Lobato dizendo isso, não é um João Atílio, não. E aqui nós vamos ver o depoimento de Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier. Ele deu uma mensagem homenageando A Grande Síntese. Emmanuel diz assim: eu cortei trechos porque a mensagem é enorme. Essa mensagem está lá em Grandes Mensagens da obra de Pietro-Baldi. Então ele diz assim, Emmanuel: quando todos os valores da civilização do Ocidente desfalecem numa decadência dolorosa, uma frouxidão moral, uma decadência dolorosa, é justo que saudemos uma luz como esta, que se desprende da grande voz silenciosa de A Grande Síntese. Quem é a voz silenciosa de A Grande Síntese? Pietro-Baldi dizia, a sua voz, mas é Francisco de Assis ditando para Pietro-Baldi o que o Cristo queria, o
que o Cristo desejou. Emmanuel continua. Essa parte está na obra A Grande Síntese. Aqui fala a sua voz divina e doce, austera e compassiva. Então, Emmanuel diz, no aparelhamento destas teses, que muitas vezes transcendem o idealismo contemporâneo, existe o reflexo soberano da sua magnanimidade, da sua misericórdia e da sua sabedoria. Emmanuel conclui, a grande síntese é o evangelho da ciência. E agora? Sebastião, muito obrigado, hein? E agora? A grande síntese é o evangelho da ciência. Quando eu fui ler a grande síntese, eu gostei porque falava muito de ciência, e eu me envolvi com ciência nessa reencarnação, então eu achei maravilhoso. Mas só que do meio para frente ele começou a falar de religião. E termina com arte. E nas outras obras também que eu fui, e claro, eu lia sozinho, não tinha colegas, vizinhos para conversar, não tinha grupo de estudo. E eu falei, nossa, mas por que tanto evangelho do Cristo dentro dessa obra? Olha a minha pequenez, olha a minha visão tão estreita. Claro, o evangelho sim, a lei de Deus sim, em todos os pontos. A grande síntese mostra que a lei de Deus é única. Não só para a matéria, para a energia, mas para o espírito. Então, o evangelho, sim. E mais que isso, nós devemos ser a mensagem viva. Lembra que Paulo de Tarso disse? É necessário que vós vos tornais a mensagem, e não só o mensageiro. Que a sua vida seja um exemplo. É isso. Então, a gente não entendia, mas hoje eu percebo que, inclusive, a nossa ciência, ela não cumpre o papel que se espera dela, que ela vai cumprir mais à frente. O papel da ciência também é conduzir o ser humano a Deus, para ser feliz. Que a gente acha que é só função da religião. Não, da ciência também. E a função da filosofia também. E esses três pontos, essas três virtudes, vamos dizer assim, são criadas pelo mesmo Deus. E elas estudam isoladamente as leis de Deus. Um ponto lá na frente. Essas três retas vão se encontrar lá no ponto. E à medida que elas se aproximam do ponto, a ciência, a filosofia e a religião se tornam misturadas. Começam a se fundir, de forma que a religião se torna científica, que a ciência se torna religiosa, e por aí vai, né? Renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo as revelações espíritas e restaurando o messianismo do Cristo, restaurando a doutrina cristã, em todos os institutos da evolução humana. A grande síntese tem assunto para todo mundo, viu? Para todas as áreas do conhecimento. Todas. Se tiver uma área nova aí, também tem conhecimento lá dentro, para ela. Aqui uma imagem de Einstein, em que, em 1950, ele chega a essa equação, né? Que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ou velocidade da luz vezes ela mesma, e a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, aqui nessa equação, nós chegamos à conclusão que matéria se transforma em energia. E energia também pode se transformar em matéria. De forma tal que matéria e energia são transformações ou manifestações diferentes da mesma coisa. Concordam? Pietro Baldi escreveu isso em A Grande Síntese, em 1932 até 1935. Einstein chegou nessa equação em 1950. Inclusive, Einstein chega também em 4 equações que terminam com 0, sobre os campos unificados. E o Pietro Baldi chega muito antes. O que a revelação pode alavancar as nossas vidas, né? Aqui, matéria, energia e espírito são manifestações diferentes da mesma coisa.
vai achar ruim com ele. Foi João Atílio que chegou e escreveu isso aí. Vamos entrar um pouquinho aqui no átomo. Se você dividir a matéria, vai chegar um ponto que ela é não divisível, no sentido de não representa mais as propriedades físicas e químicas daquela matéria. Por exemplo, o ouro. O brilho do ouro, a sua condução elétrica, a sua condução térmica é conhecida e ela se manifesta até na última partícula menor que fosse possível, e não é possível a gente fazer isso. Ali ela ainda teria as propriedades físicas e químicas do ouro. Se você quebrar aquela partícula, você decompõe ela em prótons, nêutrons e elétrons. Mas, como representante da matéria, você chegou no ponto de divisão. Os materialistas começam a ficar em dificuldade. Porque quando a gente estuda a matéria em profundidade, você não encontra nada maciço, nada sólido, nada material. Quando você estuda a matéria com profundeza, você encontra energia. Aqui o primeiro átomo, que é o de hidrogênio, que, na minha opinião, inclusive o Gilson vai depois falar muito sobre esse assunto, eu vou passar rapidinho. Do éter universal, vem o nêutron, uma partícula eletricamente neutra. Quando o seu elétron começa a viajar mais distantes, ele polariza negativo e o núcleo fica positivo. Surge a matéria. Até então era energia. Aqui, então, o primeiro elemento químico, o hidrogênio. Mas se chegar mais um nêutron aqui, nós temos o deutério, que é o hidrogênio 2. Se chegar mais um nêutron, vamos simbolizar nêutron como esse azulzinho aqui, é outra coisa, tá? Azulzinho é o trítio, um isótopo do hidrogênio. Está vendo uma crescente, não está? Se um desses nêutrons aqui soltar o seu elétron para fora, eu tenho 2 elétrons lá fora e o que era nêutron passou a ser próton. Já é conhecido da ciência há muitos anos que o nêutron se decompõe em próton mais elétron. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o hélio. Se chegar um outro nêutron, eu tenho o hélio 4. 4 por quê? 1, 2, 3, 4. Massa atômica, 4. Esses números aqui, é a massa atômica. 2, 3 e 4. Tem uma coisa interessante, que se a gente observar o átomo, o que tem massa, que dá sensação de massa nas balanças, é só o núcleo. A eletrosfera é 1840 vezes mais leve. Se a gente pegar o sistema solar, Sol com os nossos planetas, Marte, Júpiter, toda a turminha aí, que são 8, né, atualmente, a massa dos planetas é desprezível, igual acontece no átomo. A massa considerada no sistema solar é a do Sol, do núcleo. Existe tanto espaço vazio no átomo, tanto espaço vazio, que se você colocar o núcleo lá onde solta a bola, no campo de futebol, todo mundo sabe, põe o núcleo lá. Sabe onde o elétron gira? Lá na arquibancada. E todo esse intervalo entre o núcleo e a arquibancada, entre o nêutron e entre o próton e o nêutron, e o elétron, isso tudo é espaço vazio. Essa sensação de solidez que nós temos da matéria é ilusória. É ilusória. Se nós pegarmos um edifício de 10 andares, tirar os espaços entre os andares, depois tirar os espaços da matéria, o edifício de 10 andares se resume em uma agulha, dessa de colocar o botão na camisa. A agulha ficaria explosiva, atômica, porque você comprimiu a matéria. Aqui nós temos o buraco negro. Até então a ciência achava que aqui tinha um buraco, que a luz passava aí. E depois eles foram percebendo que não é um buraco. É uma região tão massiva, tem tanta massa, tem tanta atração gravitacional,
que a luz não escapa daí. A luz tem um efeito massa. A luz sofre atração gravitacional. Isso já foi medido várias vezes. Estrelas que passam na frente do Sol, então os nossos cientistas sabem. Esse centro aqui é massa muito grande de hidrogênio, hélio, muito massiva, e a luz é presa. Esses brilhos que vocês veem em volta são estrelas. Hoje os cientistas estão dizendo que o berço de estrelas é aqui. Aqui surgem as estrelas. E cada galáxia tem pelo menos um buraco negro. A nossa Via Láctea tem também. Aqui é imagens vistas pelo telescópio Hubble. O simples número de galáxias que você pode ver é de tirar o fôlego para alguém como eu. Esta é a imagem mais distante do universo que já foi obtida com um telescópio. Os cientistas intitularam esta área de O Campo Profundo do Hubble. Então, o jogo é descobrir meios de desdobrar esta foto e descobrir o que está lá longe e o que está próximo. Porque o que queremos fazer não é apenas estudar galáxias porque elas estão muito longe, sim porque estamos olhando para o passado. É tão distante que a luz, embora viajando na sua velocidade característica de 300 mil quilômetros por segundo, é tão longe que a luz demorou 13,8 bilhões de anos para chegar até nós. Então alguma coisa já pode até não estar mais lá, né? A luz do Sol, que não está tão próximo da Terra, demora 7 minutos e uns quebrados para chegar na Terra. Se o Sol se apagar, nós vamos ficar sabendo 7 minutos depois. Tá? A ciência nossa está deixando de ser manca, porque ela só estudava a matéria e a energia. E o universo é matéria, energia e espírito. Hoje tem alguns trabalhos, principalmente do professor doutor Sérgio Felipe de Oliveira, na Universidade de São Paulo, onde tem disciplinas, inclusive espirituais, em que eles estudam essa glândula pineal, o cérebro, o hipotálamo e a glândula. Os médiuns têm essa glândula mais avantajada. E eu queria mostrar para vocês, e isso não é novidade, o hipotálamo produz hormônios, sim. Mas que tipo de hormônio? Depende do que você pensa. Em ódio ou em amor? Vou passar rapidinho. Se você pensa em ódio, você produz o hormônio do estresse, cortisol. Se você pensa em ódio, sentimento ruim, você tem mal-estar, você tem incompreensão, você tem estresse, você tem doença, revolta e infelicidade. Essa pesquisa é italiana, deve ter 1 ano e pouco. Se você pensa no amor, você produz o hormônio do amor, que o nome científico é citocina, ocitocina. Bem-estar, compreensão, expansão, saúde, renúncia e felicidade. Depende de nós a nossa felicidade. Como disse Jesus, o reino dos céus está dentro de vós. Em 1932, e depois em 1933, que é o ano seguinte, mensagem aos cristãos. Também, agora em Gubbio. Gubbio, ele morou aqui, ó. Enquanto vai passando ali, eu vou ler a mensagem para vocês. Jesus, mensagem aos cristãos. Ó cristãos do mundo inteiro, que tendes feito em 19 séculos de trabalho, pela realização do reino dos céus na terra. E a gente diria também aos espíritas, ó espíritas, o que fizemos nesses mais de 150 anos de espiritismo implantado na terra.
Pietro Baldi morou aqui, ó. Terceira janela, esta, e ali mostra como fazia para chegar lá. Tinha uma escada aqui atrás, eu vou mostrar já já. Nessa mesma época, nesse mesmo momento, ele dá mensagem aos cristãos e mensagem aos homens de boa vontade. Veja que Jesus não deserda os seus filhos. O próprio Pai amoroso, Deus, não deserda. Todos precisam das informações. Então ele dá mensagem aos cristãos, sim, mas também, no mesmo momento, ele dá uma mensagem aos homens de boa vontade. Também essa mensagem Gúbio. Gúbio, quem já leu o livro Francisco de Assis, de Miramês e... Já leram? Gúbio é a cidade em que os habitantes pediram para o santo Francisco de Assis conversar com o lobo, para que o lobo não atropelasse, não maltratasse as pessoas de Gúbio. E, em contrapartida, as pessoas de Gúbio iriam alimentar o lobo. O São Francisco vai conversar com o lobo. Eu acho que eu não iria nem com espingarda, vocês iriam? E ele conversa com o lobo e estabelece um acordo, de forma tal que, a partir daí, se via o lobo andando nas ruas de Gúbio, e as pessoas alimentavam o lobo. Essa cidade. Nessa cidade, então, ele recebe essa mensagem aos homens de boa vontade. Aqui tem uma entrada para ir lá na terceira janela. Aqui tem uma imagem, José Amaral está aí, mas não dá para ver. A mensagem aos homens de boa vontade. Do alto da cruz vos contemplo, homens de boa vontade. De todas as raças e crenças, estas raças e crenças vos dividem. A minha palavra vos unifica. Não falo somente aos cristãos, porém falo a todos os meus filhos, que são os justos da terra, qualquer que seja a sua raça ou fé. Lembra que Kardec deixou um lema para nós? A salvação não está na religião A, B, C, D. Fora da caridade, não há salvação, né? Ele lança o terceiro livro, As Noures. Quem gosta de ver mediunidade do lado científico, leia esse livro. Técnica e recepção de correntes de pensamento. Aqui no ar, tem ondas eletromagnéticas de rádio, som, de televisão, a parte de vídeo, e tantas outras, inclusive ondas de pensamento. Se a gente se refinar como um instrumento, nós poderemos captar essas ondas. E ele explica como. Então, nesse livro sobre mediunidade, ele tira 15 citações do livro dos médiuns. Textualmente, traz para dentro de Noures e comenta-as. Uma maravilha. Aqui ele lança a Sese Mística, que é o fenômeno místico, e estudado e vivido pelo autor. A primeira edição foi ilustrada por essa figura, que foi feita por Francesco, filho de Pietro Baldi, que é Jesus carregando a cruz e a humanidade seguindo Jesus para ser feliz. E cada um de nós que carregue a sua cruz. Não é isso? Jesus disse também isso. Eu acho que essa gravura tinha que ser as capas da Sese Mística. É muito bonita. Muito bonita. Index Librorium Prohibitorium. Não sei se é assim que pronuncia. É um índice onde se coloca os livros proibidos, onde os católicos têm uma relação de livros que eles não podem ler. E veja que a religião controlava o que nós deveríamos e o que nós não deveríamos ler. E o catolicismo, que era a religião de berço, de Pietro Baldi, não compreendeu as grandes mensagens, não compreendeu a grande síntese e coloca a grande síntese como livro proibido, para que nenhum católico lesse. Coloca também a Sese Mística, também no índex, para ninguém ler.
Eu acho que eles não leram as Noures, viu, Dr. Gilson? Senão eles teriam colocado as Noures também. Porque eles colocam o quarto volume, mas não colocaram o terceiro, que é as Noures. É todo mediúnico o terceiro. Ou seja, nem esse cuidado eles não tiveram, né? Veja que isso entristece muito Pietro Baldi. Porque ele achou que estava contribuindo também com o catolicismo. Porque ele faz isso de coração, de boa intenção. Tanto é que ele faz votos de pobreza. Não tem dinheiro envolvido, não tem comércio, não tem poderes. Mas o catolicismo, além de julgar, condenou. Quinto volume, História de um homem, seu destino e sua luta pelo ideal. Aqui ele analisa as fases humanas, a própria fase dele, e principalmente sobre a proibição que o catolicismo faz em cima de grande síntese e ascese mística. Aqui, fragmentos de pensamento e de paixão, os ideais franciscanos, a verdadeira religião. Ensina a vivenciar o franciscanismo, que é a própria lei de Jesus, né? Isso tanto para o indivíduo, cada um de nós, como para a sociedade, como para as instituições. Lembra que a filha Vicentina desencarnou aqui, com próximo de 2 anos? Agora o seu filho, Francesco, foi obrigado a ir para a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Um filho que aprendeu com o pai que é melhor morrer do que matar. Um filho que fez aquela gravura de Jesus carregando a cruz e nós seguindo Jesus. E numa batalha na África, ele morre. Dores. Um filho com 29 anos. No auge da sua vida física. E mais dores. O administrador, estou quase acabando a primeira parte, viu? O administrador, Ettore Pacini, primo da senhora Antonieta, esposa de Pietro Baldi, ele administra de forma não muito eficiente e também de forma um pouco colocando no bolso. E leva a família toda à pobreza. Pietro Baldi não tem novidade. Ele foi à pobreza voluntariamente. Ele decidiu ser pobre. Mas a esposa e filhos foram à pobreza por circunstância, involuntariamente. Agora, esposa e marido e filhos, todos no mesmo nível social. Todos pobres. Fica até mais fácil de conviver, não é? É. Veja como são os destinos nossos. E todas as propriedades, exceto uma casa, são entregues aos credores da má administração. Aqui está a Agnese, que acompanhou o seu pai a vida toda. Em 1943, Mensagem da Paz. Em San Sepulcro, aqui Pietro Baldi, aqui a única casa que sobrou para a família, o Baldi. Única casa que sobrou. Mensagem da Paz. As verdadeiras riquezas não se encontram fora de vós. Não é as coisas que a gente tem fora de nós. As verdadeiras riquezas estão em vosso íntimo e são elas que vos fazem mais poderosos e felizes.
São os vossos predicados, os nossos talentos, que Jesus, na parábola dos talentos, que nós temos que desenvolver. São as nossas virtudes que temos que desenvolver, da tolerância, da paciência. Essa paciência que vocês estão tendo agora comigo, eu agradeço. Desenvolver as outras virtudes, como a indulgência, a benevolência, a misericórdia, o perdão, o amor. Esses são os bons predicados, que nunca se perderão, e não vossas posses materiais, que hão de desaparecer. Gente, vai desaparecer tudo isso. O universo físico vai desmaterializar. Não vai ficar pedra sobre pedra. Graças a Deus, vai desmaterializar. E isso não é novidade para os espíritas, não. Vai na introdução do Livro dos Espíritos. Introdução do Livro dos Espíritos, item 6. Mais ou menos assim. O universo material, físico, poderia nem existir, que não alteraria nada do universo original espiritual. Intervalo para o café com 2 mãos. Uma mão você segura o café, a outra você se alimenta. Ou vai ser com café corajoso? Porque o café corajoso é quando ele vem sozinho, desacompanhado, né? Só o café. O caso aqui não. Intervalo de 3 minutos, é isso mesmo, Fernando?